Olá, amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para falar sobre um tema que foge um pouco sobre o mundo espiritual, mas eu vou trazer uma coisa legal para vocês. Eu vou fazer uma análise de uma pessoa, de atletas que usam esteroide anabolizante. Vou fazer. Por quê? Muitas pessoas que entraram no canal e que gostam de musculação sempre me perguntaram: Tio Spook, existem obsessores de academia? Tio Spook, existem obsessores que possam levar uma pessoa a consumir anabolizante? Existem obsessores em cima desses indivíduos que são fanáticos, né? Tem vigorexia. Será que realmente temos energias? E eu vou mostrar para vocês que energias nós temos dentro de alguns caras que eu admiro até hoje, mas são da velha guarda. Mas eu queria só entrar num adendo. Esse vídeo vai para um cara chamado Rodrigo Góes, que mexeu um pouco com o ego, os âmagos, a vaidade de grupos da internet, que são pessoas que gostam de musculação, mas que cheatam, né? Fake nutty, que realmente estão trapaceando. O que é trapacear? É fazer uso de certas substâncias chamadas de esteroides anabolizantes, porque o termo anabolizante é um termo muito mal usado. Nós estamos falando de esteroides, tá? Substâncias que realmente afetam o sistema anabólico de um indivíduo. Todo tipo de alimento que você coloque no seu corpo vai agir de uma maneira anabólica para qualquer indivíduo. Então, vou tomar whey protein. Esse whey, ele vai, obviamente, te dar uma dose enorme de proteína, o que vai favorecer, então, os seus músculos, vai favorecer o seu corpo, porque você vai ter mais proteína, menos carboidrato, vai te ajudar a perder peso, vai te ajudar a consumir menos carboidrato ao longo do dia. Então, o seu corpo vai agir de uma maneira anabólica. Ele vai mudar a estrutura. Então, quando a gente fala esteroides anabolizantes ou esteroidais, aí a gente está falando de cadeias ramificadas, de certos sais, certas substâncias que vão agir além disso. Mas, tio Spook, porra, por que você fala sobre isso? Você tem conhecimento? Tenho. Eu tenho conhecimento. Por quê? Quando eu vejo, então, o Rodrigo Góes na internet abalando, então, a estrutura, e eu vejo certos youtubers que são extremamente ligados a isso, vendem esses programas de saúde, tem canais sobre isso na internet, montam academias e criam, então, uma nova realidade, um novo Wader da vida surgindo, tem pós e contras em todos os aspectos. O trabalho do Rodrigo em trazer a questão do fake news, ele sendo fakes ou não. O cara fala que não toma anabolizante, só que o cara tem 60 de braço, o cara tem 1 metro de costas, o cara é todo definido, rasgado, é obviamente que o Rodrigo fala é uma verdade, o cara não está sendo justo. E o discurso, então, fragiliza o ego de certas pessoas, fazendo com que elas mudem a opinião, falando, não, hoje eu sou natural. Cara, desculpa. Não existe ex nesse caso, sabe? Eu sinto, uma vez que o cara tenha tomado droga anabolizante, a estrutura do corpo do cara já tem uma estrutura, uma sinapse muscular que responde muito rápido a isso. Ele já mudou a estrutura do corpo dele, ele já tem os receptores abertos para aquela droga. Uma vez experimentou, cara, você não é natural. Você simplesmente está off-season, fora da temporada do seu uso de drogas, porque você um dia vai voltar a tomar, tá? Ah, tomei, hoje eu não tomo porque me causou mal. Eu sou uma pessoa que eu tive respostas estranhas ao uso de drogas anabólicas. A minha história com o esteroide anabolizante, ela é muito curiosa e muito rápida. Poucas pessoas do canal sabem, mas em 2010 eu publiquei um vídeo na internet, o qual eu treinava numa famosa academia aqui de São Paulo, na Gaviões, e este vídeo chamou bem a atenção das pessoas. Por quê? Porque eu era grande. E nesta época, realmente, minha estrutura corporal estava respondendo muito bem a uma pequena dose que eu tinha experimentado para ver o que era. Eu sempre fui uma pessoa que ganhei peso com muita facilidade. O meu ápice foi 140 quilos de gordura, tá? Então eu estava gordo, muito gordo. Eu quase perdi um emprego em 2015, porque quando eu fui contratado para trabalhar numa empresa, eu estava tão obeso que a médica olhou para minha cara e falou, eu não posso permitir que você seja contratado assim.
E aí, quando eu expliquei que eu fazia musculação, né, naquela época que eu estava meio que fora, né, de treino e tudo mais, ela liberou. Mas ela não ia me permitir que eu realmente fosse trabalhar numa empresa obeso. Eu entrei na academia aos 16, 17 anos, graças a um amigo meu da escola que me ligou falando, cara, tô morando perto de você, vamos treinar? Vamos. E aí a gente passou a treinar junto. Em 6 meses eu vi realmente resultados muito bons no meu corpo. Eu treinava numa academia, eu não lembro muito bem o nome dela, Body alguma coisa, ficava em cima de um açougue, tá? Tinha meia dúzia de aparelhos ali, todos básicos, sabe? Um pec deck, um supino reto, um supino inclinado. Cara, tinha uma máquina Scott, 2 pulleys, praticamente isso. 4, 5 bicicletas. Uma academia super assim, montada para só algumas pessoas que queriam mudar um pouco o corpo. E realmente treinavam poucas pessoas lá. 6 meses eu vi resultados bons. E aí eu falei, putz, eu tenho uma estrutura para isso. E continuei. Só que, quando eu parei algum tempo por causa de estudos ou por outras obrigações na vida, eu aumentei de peso e fui realmente ficando obeso. E um dia eu fui contratado para trabalhar num banco e eu tinha um horário pequeno, livre, e eu falei, pô, vou aproveitar esse horário pequeno livre que incidia na saída, 8h30, 9 horas da noite, e vou para a academia. E eu achei uma academia no bairro onde eu morava, que era uma academia de jiu-jitsu na época, que era do Ryan Gracie. E aí eu entrei nessa academia do Ryan Gracie, na época que ele infelizmente tinha falecido, tá? E fui treinar. E os caras falavam, cara, você tá obeso, você tá gordo, você é gordo, por que você não perde peso? Por que você não vai no médico? E aquele incentivo bom, sabe? E aí realmente eles tinham razão e me indicaram um médico. E eu fui atrás desse médico. E esse médico fez vários exames para mim, eu fui no Delboni, fiz vários exames, e ele falou, cara, eu vou te ajudar, eu vou te dar um remédio que a gente dá para criança obesa. Tá bom. E ele fez, mandou ir fazer farmácia de manipulação, 2 dias depois eu recebi esse remédio. E cada vez que eu tomava uma cápsula, eu tinha um ataque de tremedeira. E eu tremia durante 10 minutos. Eu tinha uma reação, meu corpo tremia. E quando eu li sobre o que era aquele remédio, era oxandrolona. Um remédio que dá para crianças obesas, para pessoas obesas, para perda de peso. E aquele remédio funcionou. Em 2 meses eu perdi 30 quilos. Veja, 2 meses, 30 quilos. A resposta foi muito rápida. E eu voltei lá, o médico tomou um susto falando, porra, é um milagre. E aí eu passei então a continuar o programa, obviamente, de perda de peso, redução de peso. Todavia o médico falou, eu preciso que você compense esse programa de perda de peso utilizando de uma outra substância. E ele me deu, na época eu tinha 32 ou 34 anos, eu não me lembro bem, mas faz muito tempo atrás. Ele me deu, então, um outro medicamento aplicado na farmácia. E eu fui até a farmácia, e aí o farmacêutico deu um escândalo, falando que aquela receita provavelmente era falsa. Eu falei, porra, falsa nada, cara, liga pro médico. Ele ligou pro médico, o médico falou, não, não é falsa. E deu uma bela comida de rabo nele. O cara aplicou em mim, eu tive outra reação. A reação, obviamente, foi um pouco mais forte, porque mexeu com o libido sexual. Eu falei, cara, o que é isso? Eu juro pra vocês, eu saía inclinado na rua com a camiseta na frente, porque a reação foi assim, um pico de tesão monstruoso. Cheguei em casa, peguei a bula pra ler, testosterona pura em vidro. Era hormônio puro, testosterona pura, tá? Eu falava, cara, não dá pra ficar tomando esse negócio, porque tá me dando reação estranha, né? Você fica ali com um puta pico de tesão. Eu tomei só 3 ampolas daquilo que foi o suficiente para eu falar, eu não preciso disso. Porém, essas 3 ampolas geraram um resultado assustador, que é essa foto. A minha estrutura muscular respondeu, o ombro aumentou, as minhas costas, eu percebi que eu estava realmente tendo uma resposta muito rápida e muito boa sobre isso, mas tudo tem um limite. Os efeitos colaterais eram bem claros e nítidos. Seja o pico de tremedeira,
ou seja, esse excesso de libido. E veja, se eu estou mexendo com a química do meu organismo, eu estou meio que induzindo o meu organismo a comportamentos adversos. Eu poderia ter picos de raiva, picos de adrenalina, eu poderia ter me transformado em uma pessoa com, vamos dizer assim, um sistema nervoso diferente, um pouco mais abalado, um pouco mais nervoso, um pouco mais inquieto, um pouco mais agressivo. E eu falei, cara, eu não preciso disso. Pois eu estava realmente estranhando as reações. Pulei fora desse universo e continuei treinando de uma maneira sem o consumo disso. Porém, foi em 2010, 2011, foi em 2011, que eu tive uma reação que foi a mais impressionante de todas. Que eu desgastei o meu organismo de uma maneira tão forte, tão absurda, que eu tive um pico de tremedeira dentro da própria academia. Esse vídeo que rodou na internet e está aí, sou eu treinando em 2010 numa academia chamada Gaviões. Adorava Gaviões, uma academia muito, muito boa. E eu treinava na Gaviões e um dia, tanta lesão, tanto problema, tanto treino pesado, articulações todas estrupiadas, problemas. Eu não conseguia, para vocês terem uma ideia, minha mão travava quando eu fazia tríceps pulley, eu fazia bíceps, a minha mão travava. Eu tinha que, mexer nos dedos para destravar a tensão que eu colocava na mão. Eu juro para vocês, juro, eu achava que eu ia ficar com esse problema pro resto da minha vida. E a única coisa que gerou foi isso. É sério, tá? E aí eu falei, meu corpo está reagindo, eu não posso continuar desta maneira. Fui para casa, não mais treinei naquela época, parei. Falei, eu vou respeitar o meu corpo, porque o meu corpo está dizendo para mim, há algo errado. Eu voltei para a academia só em 2015, que daí eu falei, agora eu vou voltar. Obviamente nós tivemos a pandemia, e aí eu falei, eu preciso de uma reeducação alimentar, por quê? Porque eu estava voltando a ficar obeso, eu estava com 125 quilos. Entrei numa academia deveras cara, comecei a fazer um treino novamente com mais responsabilidade, mais aeróbico, mais bicicleta, depois eu fui para a musculação e deu certo. Em 4 meses eu perdi 30 quilos. Somente com reeducação alimentar, dieta, um treino adequado. Tudo isso para dizer para vocês que assim, tudo na vida tem um limite, tudo na vida nós temos tanto excesso quanto menos e precisamos mudar a nossa vida. A estrutura do corpo acomoda e nós envelhecemos muito mais rápido se nós não cuidarmos da nossa saúde. Quando entramos numa academia, o foco geralmente são pessoas que estão acima do peso ou muito abaixo de um peso ideal. Que aí sim a academia passa a corrigir, fazendo com que a pessoa queime mais caloria ou mesmo aumente a estrutura corporal, criando mais estrutura, mais massa e um condicionamento físico, seja para o que as pessoas chamam de frangos ou para gordos obesos. Naquela época que eu comecei a treinar, eu tinha como referência Nasser El-Sonbat, Lee Haney, Frank Columbu, Dorian Yates. Depois é que eu fui pegar a referência do Coleman e outros atletas que realmente começaram a fazer uma referência para mim. O Lee Priest, que eu achava um absurdo a estrutura daquele cara. E comecei a tomar como referência esses caras. Eu assistia a televisão na ESPM, aquele jornal de esportes. Era ESPN, eu não sei como é que chama, acho que era ESPN, né? Tinha lá o Sports, onde tinha um canal só de musculação, que era o Shaw Ray, que apresentava, onde eles chamavam um atleta e eles treinavam juntos, ou na praia, ou numa academia, mostrando exercícios físicos. Eu assistia aquilo. Na minha época, nós tínhamos os óleos de motor para você tomar, né? Os Aminofull da época, que era horroroso, que parecia Tafumanha estragado. As referências de literatura eram os irmãos Wader e as revistas Flex,
as revistas Muscular Development e outras revistas que foram surgindo da época. Mas nós não tínhamos uma literatura focada tanto em academia, nós tínhamos só os caras que falavam, cara, é legal, vai curtir, vai fazer uma atividade física, e ficava com aqueles body pulando, usava calça de velcro, moletomzinho cortado, tênis flat para fazer agachamento. E aquela moda eu comprava, eu consumia, achava legal. Depois disso, nós tivemos um boom absurdo do consumo de esteroides anabolizantes, principalmente aqui no Brasil. As farmácias vendiam Hemogenin, vendiam Androxon sem receita, vendiam todo tipo de droga, Durateston, Deca e tudo mais. Com o excesso da procura, obviamente, por essas substâncias, foi vedado a comercialização dessas drogas, mas existia. Não era declarado, ou seja, as pessoas, tipo, consumiam, mas ninguém assumia, ninguém falava, tipo, eu consumo. Mas também todo mundo estava cagando, ninguém se importava se o cara consumia ou não. A primeira vez que eu vi um cara aplicando na minha vida o esteroide anabolizante foi numa academia chamada Dinastia, que ficava no bairro da Guilherme Drummond Villares, aqui no Morumbi. O cara era um professor de academia que aplicou na própria perna, na frente de todo mundo. Ele tirava numa cartela, aplicava e ia treinar. E ninguém perguntava pro cara o que ele estava fazendo, porque não dizia respeito à vida de ninguém. A gente sabia, era silencioso, quem tomava, quem não tomava, as estruturas corporais mudavam, as manchas na pele, sabe? Ficavam uns puta caroços gigantes. Você sabia que o cara estava aplicando. Depois do tempo, ou seja, em 2010, naquela época, o uso ficou mais explícito nas academias e o discurso era, e aí, o que você está tomando? O que você está vendo? O que você está comercializando? O que você tem aí? Tinha cara que levava numa mochila um monte de ampola para academia e vendia, comercializava. As pessoas, tipo, o risco era delas, se tomava ou não tomava, se consumia ou não consumia. Ninguém apontava dedo se o cara era um fake nerd ou não, se o cara realmente estava mentindo ou não. Porque, cara, as pessoas iam para academia para treinar o próprio corpo e não ficar manjando o corpo dos outros. Hoje, nós temos um manja-corpo. Não é o manja-pipi, mas é o manja-corpo. Quando eu voltei a treinar, e realmente eu precisava, porque eu estava com 125 quilos e precisei mudar minha estrutura corporal, eu precisava então de um grande incentivo, entrei numa academia mais cara e percebi que as vaidades ficaram muito maiores. Em 1980, 2000, 2010 e hoje em 2023, os cenários mudaram. Tanto em literatura, quanto a busca pelo corpo perfeito. A guerra química que nós vemos hoje é extremamente elevada. Por quê? Porque a mídia compra corpos perfeitos. Eu indico para vocês O Mundo Anabólico, que é um livro muito, muito bom, escrito por Azenildo Moura Santos. É um livro antigo, mas que aqui tem a história do esteroide anabolizante. Aqui tem a história, para vocês entenderem o que é, como foi criado, como surgiu, e toda a literatura necessária, tanto academicamente, para vocês entenderem. Tem referências biográficas, tem pró-hormônios, tem hormônios, substâncias utilizadas como ergogênicos, tem tudo, tá? A Agência Mundial Antidoping, tem tudo para você detectar como é feito, como elas são detectadas, falsificações, como são os ciclos, está tudo escrito aqui. Não se apoiem em achismos ou ignorâncias, ou simplesmente o que vocês veem na internet. Existem hoje literaturas acadêmicas, e esse cara, ele era um pesquisador, ele era da USP, se não me engano, tá? Tem filmes sobre isso, tem Bigger, Faster, Stronger. É sensacional, recomendo que vocês assistam para ver como é o uso de certas substâncias, o esteroide anabolizante, porque, de novo, é um fenômeno esteroidal que acontece no organismo do ser humano com a combinação das sinapses musculares, onde vocês vão ver em todos os esportes o que aconteceu, a história do que aconteceu, como era aplicado e o que levou certas pessoas a cometerem suicídio, tá? Por causa da vaidade. Esse é o ponto mais cruel de tudo. Esse é o ponto que separa o cara que é técnico e utiliza para fenômenos de só correção de estrutura corporal ou tentar compensar, seja um ombro pequeno em decorrência ao bíceps, seja
uma perna pequena em decorrência ao tronco, então o cara vai utilizar certas substâncias para campeonato, para competir, para ser um atleta, para realmente ter desempenho. Ok. Daquele que utiliza como uma vaidade, daquele que utiliza para simplesmente ter o corpo perfeito para ganhar dinheiro, notoriedade no Instagram, no OnlyFans ou o que for. O cara que realmente é o dito saberila, que o grande Valdemar Guimarães Valdemar Guimarães Neto falava em seus vídeos, além do anabolismo total e o anabolismo total, que é uma literatura muito boa, principalmente o primeiro livro dele, que é o Anabolismo Total. Ele é um espetáculo porque foi a primeira literatura real assim a bater no Brasil e trazer conceitos sobre o que é um ciclo, como fazer, já que você vai fazer cagada, pelo menos faz um pouco correto. E o cara, então, ele começa a corrigir certas posturas das pessoas que estavam banalizando de uma maneira absurda o próprio conceito do que seria o esporte e a musculação. A musculação não era um esporte, a musculação era um fator de condicionamento físico para atletas dentro do voleibol, do basquete, do futebol, da natação, para ter, então, mais força, mais desempenho. A musculação passa a ser um esporte, não obviamente olímpico, mas um esporte para uma pessoa ter uma estrutura física que realmente gere força para ele, quando os waders trazem então à tona o Arnold Schwarzenegger, o próprio Lou Ferrigno, Frank Columbu e outros caras que foram garotos propagandas da marca dos waders, da marca do fitness, da marca da Flex, da Muscular Development e de outras revistas que vieram trazer então o esporte dizendo, cara, olha que legal, você não quer fazer parte disso? Novamente, a musculação hoje tornou-se um show de vaidade. As pessoas que são gordas, obesas, ou as pessoas que são magras e frangas, elas são vistas de uma maneira muito preconceituosa dentro das academias, onde elas têm que estar. Pessoas gordas têm que estar na academia, pessoas magras têm que estar na academia, porque é o lugar onde elas precisam mudar e corrigir o corpo para evitar doenças. Quando você pega uma pessoa que está na academia e que já tem um corpo bonito, já tem uma estrutura legal, já tem uma estrutura bonita, cara, ele simplesmente vai manter ou vai utilizar-se de certas substâncias para ter um show de vaidade. Um cara que é um atleta, e hoje nós temos atletas que realmente competem no Brasil e pelo Brasil, tanto aqui em campeonatos nacionais, campeonatos federais, mundiais, o que for, pela federação, né? O cara precisa de uma academia para ele precisa de um tempo para ele precisa consumir certas drogas, ele precisa mudar a sua estrutura. Se é um esporte que permite, se é um esporte que dentro, obviamente, de certos cenários, não vai então fazer esse discernimento entre você estar trapaceando ou não, já que todos consomem, não acredito que existam críticas, já que todos sabem do uso de certas substâncias. Faz parte para um princípio de correção muscular. Quando você vai para uma academia e você tem já pessoas que não são atletas, mas fazem uso por uma vaidade, o uso é descontrolado. O uso é tão excessivo, tão assustador, que o cara ou ele morre, ou ele tem doenças absurdas, ou ele chega no ápice de problema sério, seja no sistema nervoso, emocional, em uma estrutura física completamente assustadora. Porque não é normal isso. E o próprio Arnold Schwarzenegger já falou. O que tinha em 1980 era uma coisa e o que tem hoje é anormal. Chega a ser assustador o que as pessoas se transformaram. Esse show de vaidade que então é trazido pelas mídias, trazido pelo Instagram, pelo OnlyFans, onde você comercializa a sua imagem, é algo que assusta. Porque você tem uma banalização de uma atividade física em que as pessoas podem realmente atingir objetivos básicos, que é ter um corpo saudável, atingir um objetivo que é ter um corpo que realmente ele chega no ápice e que passando dessa estrutura só o uso de esteroide anabolizante vai realmente levá-lo, uma estrutura pró de campeonato e algo além, que é o freak completamente, que gera depressão, gera transtornos, gera medos, mexe tanto com a química do organismo que o cara entra em depressão e se mata.
O que eu vi recentemente é esse descompasso. Novamente, pessoas que não são da área médica, passando anabolizante, passando programas de alimentação sem ser da área, sem ser nutricionistas ou nutrólogo. Pessoas que estão se fazendo de amigo legal na internet como influencer e pegando pessoas por grana para poder então dar a essas pessoas o que elas querem. Meios para consumir a droga, como adquirir a droga e programas de dieta simples que qualquer pessoa consegue fazer entrando em canais de nutricionistas ou nutrólogos que passam então essas informações. A gente tem formações então de pessoas que não têm formações em certas áreas médicas ou não têm certas formações na área de nutricionismo e fornecendo então, prostituindo informações, comercializando informações. Pega de um, comercializa para o outro, vai, utiliza-se o seu nome e tudo mais. A gente tem o que minha avó chamava de samba do crioulo doido. Entre aspas, não é racismo, mas é um termo que diz: todo mundo está se virando, ganhando dinheiro, utilizando o seu nome, utilizando o canal da internet e fazendo com que as pessoas tenham então a experiência de consumir drogas anabolizantes sem estar apto, preparado para fazer uso disso. Porque querem o corpo perfeito para Instagram, para OnlyFans, para Facebook e para se vender a uma sociedade. Hoje o corpo vende, muito mais do que caráter, muito mais do que postura na vida, muito mais do que a sua mente. O corpo virou um cartão de visita tão assustador que ter um corpo saudável garante uma pessoa até um emprego, uma abertura de portas, um aumento de salário. As pessoas são precificadas pelo corpo e não pelo caráter. Esse é um dos fatores que mais me impressiona. Então a banalização do esporte, a utilização em excessos de certas drogas, com uso para alimentar então uma estrutura corporal para um ego, para sua vaidade, e não para realmente um desempenho para o esporte, sabendo que todos do esporte consomem ou vão consumir, não tem como escapar. A proposta do Rodrigo Góes eu acho interessante, que é o seguinte: por mais que ele lide com o ego das pessoas e enfie o dedo na ferida, falando, cara, assume que você faz, e as pessoas vão lá, o gado, e apavoram a pessoa dizendo, assume, cara, porque tá ficando feio, e a pessoa fala, meu, vai cuidar da tua vida, porque o que você tá fazendo não é legal, e tá trazendo à tona essa discussão de que, para que é o esteroide, para que eu preciso disso, e quem é que usa e quem não usa. Acho que o apelo ao natural é a melhor coisa. Por quê? Porque parece que as pessoas nunca viram um corpo natural. À medida que a pessoa cresce dentro da academia, ou seja, 1 ano, 2 anos, 3 anos treinando, ele vai acabar caindo no esteroide anabolizante. Seja porque o professor da academia vai vender, seja porque há uma necessidade de apelo social, há uma necessidade de apelo com relação ao emocional, inseguranças com relação à pessoa na vida, torna-se um apego à vaidade, ou mesmo para procriar. O cara vai querer uma menina e ele com o corpo, ele conquista a mulher, porque em certos aspectos, macho e fêmea na natureza, a fêmea se atrai pela beleza do corpo da pessoa, primeiro os hormônios, primeiro obviamente a beleza do corpo, e com o tempo ela vai valorizando muito mais a pessoa, a mente, como a pessoa pensa, o caráter, a essência, a cumplicidade e outros aspectos. Mas quando você tem 15, 16, 17 anos, 18 anos, você vai atrás muito da beleza, porque é da própria natureza do ser humano achar parceiros bonitos para ter relações sexuais. Então esse jovem vai se deparar. Quando surge então o conceito de vamos ter federações naturais, vamos escapar, vamos parar de consumir essas drogas, mexe com uma estrutura. Que estrutura? A estrutura daqueles que comercializam isso, a estrutura daqueles que ensinaram as pessoas hoje a utilizar, a estrutura daqueles que vendem o coach do uso do esteroide. Pois quando você fala para uma pessoa não use, fique longe das drogas, todo o comércio, a indústria que gira em torno da clandestinidade dessas substâncias, ou mesmo aqueles que fazem por reposição hormonal, é abalado. Então você está mexendo com uma estrutura de ego, você está mexendo com grana, você está mexendo com pessoas que têm
meios para comercializar e ganham rios de dinheiro por mês comercializando essas substâncias. O apelo ao natural é tipo fazer com que a pessoa leve 10 anos, 20 anos para poder chegar num objetivo que o cara que chega usando anabolizante em 5, 6 anos, né, é um descompasso. Mas pelo menos o cara fica livre de colaterais e o cara ele sabe como é o corpo dele e sabe o nível de dificuldade de você atingir objetivos fazendo o mesmo treino daquele cara que toma anabolizante e que vai utilizar-se então de mecanismos para poder ter um desempenho mais rápido, um corpo mais rápido, mas com efeitos colaterais. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de droga, em qualquer natureza. Eu fiz uso dessas substâncias com receita médica, porque eu estava realmente obeso e eu tenho problemas de obesidade. Se eu não fizer dieta, se eu não me manter pelo menos controlado em termos de alimentação, evitando excessos e evitando comidas gordas, né, eu consigo me manter. Porém, em qualquer deslize, eu aumento muito rápido o peso. Esse é o meu problema. Então, eu consigo controlar por meio de uma dieta, por meio de uma forma de compensar o consumo de certos alimentos. Fiz uso, obviamente, para perder peso, entendi. Busquei literaturas para poder, então, esclarecer sobre o que é o esteroide anabolizante, como ele age sobre o corpo, como ele age sobre a mente. Indico a vocês o Bigger, Faster, Stronger, que é um baita vídeo, muito bom. Acho sensacional. Tem um outro que acontece na Dinamarca, mas eu não vou lembrar o nome. É onde o menino ele vai até um hospital e ele se coloca como cobaia para o uso de esteroides anabolizantes junto ao grupo de pesquisadores médicos. E eles vão lá, eles fazem uma pulsão sobre como é a estrutura muscular do menino, eles enfiam uma pinça na coxa do cara e tiram um pedaço do músculo e analisam e fazem, então, uma ideia do que ele pode tomar. E eles preparam, então, os coquetéis e começam a aplicar no moleque. E o moleque realmente tem as reações absurdas durante o vídeo. Ele tem tremedeira, ele tem reações. E o peso dos treinos só aumenta. Então, o cara começa com o supino sem peso e, de repente, ele está com 30 quilos de cada lado, 40 quilos de cada lado. Ao longo, obviamente, de alguns meses que ele se submeteu a isso. Mas num treino assim, você olha e você fala, cara, não é normal. E aí ele volta para o hospital e os médicos olham e falam, cara, funcionou. Você teve um ganho monstruoso de uma estrutura física que muitas pessoas levariam muito tempo para ter. Só que os efeitos colaterais são piores. Entende? O sistema nervoso abalado, problemas sérios de coração, problemas sérios de rins, hipertensão e vários outros. De novo, o esteroide anabolizante é uma caixinha de Pandora. Ninguém sabe como ele vai agir sobre cada organismo. Não existe uma métrica. E isso é passado no Bigger, Faster, Stronger, onde médicos dizem, a gente prefere evitar porque a gente não sabe realmente como cada ser humano vai reagir com esses medicamentos. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que é um corpo de energia de uma pessoa que consome essas substâncias. Então eu vou pegar para vocês, a gente vai fazer análise daqui a pouquinho, tá? Vai ter a segunda parte desse vídeo. Então assim, o Rodrigo, na verdade, ele traz à tona uma discussão que já vem há muito tempo, tá? O que eu falo para vocês eu não tenho o direito de dizer consumam ou não consumam, tá? Fiquem longe de certas substâncias que vocês não sabem quais são os efeitos sobre seu corpo. Vocês não sabem qual é o efeito que acontece com a sua mente. Eu testei em mim e percebi que realmente prefiro ficar longe desse tipo de substância. Eu tenho quase 50 anos de idade, eu não tenho pretensão de ser Mr. Olímpia, eu não tenho pretensão de ser o cara mais forte da academia, até porque força é diferente de estrutura muscular. Vocês querem saber o que é força? Pega os basistas, levantadores de peso olímpico, aquilo é força, tá? O cara que faz bíceps, tríceps, o cara que vai fazer costas e peito simplesmente para desenhar o corpo, que é o que eles chamam, né, de bodybuilding, desenhar o corpo, o escultor de corpos, não vai fazer questão de ficar levantando 80 quilos de cada lado no supino. Não, porque ele sabe que as lesões vão ser enormes.
ele vai desenhar o corpo de acordo com a estrutura que hoje as pessoas querem nos campeonatos. Ele vai ser moldado para competir. Então é diferente de levantadores de peso. Então eu falo para vocês, jovens, cara, vocês não precisam disso. Vocês não precisam utilizar-se de laboratórios ou mesmo se transformar em um laboratório ambulante para poder provar alguma coisa para alguém. O que eu falo para vocês, hoje, aos quase 50 anos de idade, é caráter fala mais alto, a essência fala mais alto, posturas na vida, escolaridade, faculdade, ensino, educação, estudo, falam muito mais alto para uma construção de quem você é do que consumir certas drogas e buscar ter um corpo simplesmente para ganhar notoriedade na mídia, vender-se no Instagram, vender-se no Facebook e comercializar você como um produto. O ser humano não é um produto. O ser humano, ele é um meio. Você é um meio para interagir com as pessoas, um meio para mudar a vida das pessoas, um meio para ensinar pessoas, um meio para interagir e fazer uma vida saudável ao longo de toda a sua existência. Hoje as pessoas estão morrendo muito jovem por causa desse esporte. As pessoas estão morrendo. Existem pessoas que estão entrando com problemas seríssimos de parada cardiorrespiratória, problemas renais por desidratação. E isso daqui deixou de ser saudável para gerar o ápice do extremo do corpo humano. E depois de muitos anos, você pode ter certeza, nós vamos ter depressivos e suicidas, porque não atingiram seus objetivos ou não conseguiram manter seus objetivos. Então a gente vai fazer uma pausa agora e eu vou fazer uma análise de alguns atletas para mostrar para vocês o que está por detrás disso. Fechou? Então eu agradeço de coração, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de uso de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, e aí entramos com o critério de limpeza de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e vai ser levado à página para doação. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.